Certa vez eu estava fazendo parte de um mutirão de limpeza, uma das lagoas aqui da minha cidade, o Rio de Janeiro. E eu me lembro de que eu estava lá embaixo de uma ribanceira, bem perto da lagoa bem poluída, catando lixo, e eu olhei para cima da ribanceira e vi um gari, um funcionário de limpeza aqui do Rio de Janeiro, dando uma bela de uma gargalhada, olhando para mim e falando: Matheus Solano, você, poxa, o grande ator, o que você está fazendo aí? Foi isso que ele me perguntou. Tipo, você podia estar em casa, você podia estar na praia, você já faz tão bem o seu trabalho. E falando do meu trabalho, eu estou no momento fazendo um cirurgião cardíaco numa novela, e por causa disso eu convivi de perto com uma equipe médica, né, que acompanha as nossas cenas durante a novela. E aí eu me deparei com o tamanho do desperdício que envolve uma cirurgia, né? São luvas, são máscaras, touca, todo o aparato, macacão, fora as ferramentas que são utilizadas e que têm que ser descartadas a cada cirurgia. E se você tocar em algum lugar que não pode, troca a luva imediatamente. Eu perguntei: como é que vocês fazem com todo esse desperdício, para onde vai todo esse lixo? Não souberam muito bem me responder, mas disseram que, sim, claro, o hospital tinha a obrigação, a responsabilidade de destinar corretamente o lixo hospitalar. Numa segunda gravação, eu me recusei a trocar de luva. Falei: isso aqui é mentirinha, eu posso continuar com a mesma luva o dia inteiro. Eu passei o dia inteiro com o mesmo par de luvas ensanguentadas, com sangue artificial. E no final do dia, uma médica não aguentou e me perguntou: Matheus, agora imagina se você não fosse ator. Se você fosse médico, cirurgião de verdade, tivesse que trocar todas essas luvas durante o seu dia, como é que ia ficar o seu ativismo ambiental? Onde é que ia parar a sua consciência ambiental? E mais uma vez, a minha cidadania foi posta à prova. Porque quando eu vou participar de um mutirão de limpeza, eu não deixo de ser ator por causa disso, né? E o fato de eu ser ator não anula, não... O fato de eu ser ator não exclui a minha cidadania. E respondendo à minha amiga médica, se eu fosse médico, isso também não ia me excluir do meu ser cidadão. E eu fatalmente ia também me preocupar com aquele monte de descarte que ia estar ao meu lado todos os dias. Mas a gente fecha os olhos. O ser humano, bom, pelo menos eu e a boa parte da minha geração aprendeu que a cidadania ela é exercida de 4 em 4 anos na urna. Né? É lá que você, votando, exerce a sua cidadania e depois reza para que nos próximos 4 anos aqueles políticos que foram ou não escolhidos por vocês cumpram as suas promessas feitas na campanha eleitoral. A gente sabe que cidadania é muito mais do que isso. A cidadania ela é praticada todos os dias em pequenos, médios e grandes gestos no nosso dia a dia. Gestos esses que começam na nossa casa e se expandem pela rua, pela cidade, o país e o mundo que a gente vive. Então, quando eu estou catando lixo num mutirão de limpeza, eu estou exercendo a minha cidadania. E é aí que a questão esbarra num gatilho muito poderoso, que é o nosso vício. Nós somos seres essencialmente viciados. Nós nos viciamos a hábitos, a costumes, o que me lembra a história da chupeta. Eu tenho filho, e muitos aqui que têm filhos sabem que a chupeta é uma invenção maravilhosa, né? Eu dei chupeta para os meus filhos, que quando tinham algum problema, estavam chorando, você bota a chupeta na boca deles, eles param de chorar, é uma maravilha de invenção. Agora vai tirar a chupeta. Né? Para a criança deixar de usar a chupeta é difícil, é muito difícil. Mas é uma dificuldade, gente, que dura uma semana. Vai lá, 2 no máximo. Né? Nós também temos as nossas chupetas. O adulto se engana se acha que ele largou a chupeta. Não, nós temos muito mais chupetas do que a criança. Né? E nos vemos no direito de termos essas chupetas, porque afinal somos adultos e trabalhamos para ter essas chupetas. Do que eu estou falando? Desde um ar-condicionado ligado ao máximo, quando lá fora já está fazendo frio, passando pelas empresas cheias de descartáveis que a gente consome como se não houvesse amanhã, passando também pelo nosso consumo desenfreado de carne, como se não houvesse um genocídio acontecendo todos os dias de milhares de animais, e enfim, tantas e tantas outras questões que a gente simplesmente passa por cima no nosso dia a dia.
Essa questão da chupeta de adulto me lembra de uma história curiosa. Quando eu fiz uma outra novela chamada Pega Pega, eu lembro de ter comprado 300 copos reutilizáveis, aqueles copos retráteis, e eu botei assim a logomarca da novela e distribuí 300 copos, não só entre os atores, mas também entre os diretores, toda a equipe técnica da novela, para que eles parassem, né, de usar os copos plásticos durante um ano que a gente ia ficar gravando aquela novela. E eu não me esqueço, quando eu estava na maquiagem, passa o meu querido colega Guilherme Weber, direto para o bebedouro, prestes a pegar um copinho plástico para encher de água e beber e descartar. E ele olha para mim, revira os olhos e fala: depois que o Matheus Solano deu esses copos para a gente, agora a gente tem que voltar lá no camarim, pegar o copo e trazer para cá. Aquele lá no camarim que ele estava falando eram 10 passos. 10 passos até o camarim, mais 10 passos para voltar para o bebedouro. Mas ainda assim era difícil. Percebe como é difícil tirar a chupeta de um adulto? Na segunda semana, o Guilherme já andava orgulhosamente com o seu copinho para lá e para cá, ainda olhava para aqueles que estavam com copo plástico e falando: cadê o seu copinho? E na terceira semana, aí já uma coisa que eu não vi acontecer exatamente com o Guilherme, mas uma coisa que eu já passei, que é uma espécie de namastê que acontece. Eu vou explicar. Quando você está com o seu copinho retornável ou tomando qualquer outra atitude em prol do meio ambiente, em prol do futuro, em prol da sustentabilidade, e você encontra uma outra pessoa que também está tomando a mesma atitude que você, digamos que ela também está com um copo reutilizável, uma pessoa que você nunca viu na vida. Por causa desse gesto, vocês se cumprimentam de longe. E o que acontece é uma espécie de namastê. Namastê é uma palavra oriental que quer dizer mais ou menos: o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Quando eu brindo de longe com uma pessoa que eu nunca vi, com o meu copo retornável, a pessoa que se importa dentro de mim, a pessoa que faz parte dentro de mim, saúda a pessoa que se importa dentro do outro, que faz parte dentro do outro e que, portanto, faz parte do mesmo mundo e que está tomando aquela atitude em prol do mesmo futuro, de uma mesma humanidade. Então, se conectar com a natureza, com a sustentabilidade, é se conectar conosco. E eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que eu sou uma pessoa cada vez melhor e uma pessoa cada vez mais feliz, graças a esse contato cada dia maior com a natureza e com meu passo a passo para me tornar uma pessoa cada vez mais sustentável. Isso vai me trazendo mais felicidade, mais sentido de estar aqui vivendo. Porque esses vícios, essas chupetas que nos obrigam, que nos enfiam na boca e nos vendem como conforto, na verdade são muito nefastos. Se a chupeta é ruim para a criança, porque destrói os dentes e acaba com a capacidade de fala, se ela não parar de usar a maldita chupeta, a chupeta do adulto é muito mais nefasta. Ela não faz mal só ao adulto, faz mal para toda uma sociedade e para o futuro da humanidade. Mas assim como o ser humano se adapta e se acostuma e se vicia em chupetas, ele também se adapta, se acostuma e se vicia em boas atitudes, em atitudes que levam para frente a humanidade. O que falta para a gente se conectar? O que falta para a gente acordar, para a gente despertar? Então, olha só como o ser humano é adaptável. Certa vez eu estava num avião, na época em que não podia usar celular no avião. Dizia que se usasse o celular no avião, o avião caía. Então não podia ligar o Wi-Fi de jeito nenhum dentro do avião. A partir de um dia, pronto, agora pode, agora tem Wi-Fi dentro do avião. Nesse dia eu peguei um avião. E era o primeiro dia em que podia usar celular dentro do avião. Depois de 10 minutos de voo, o sujeito do meu lado faz: esse Wi-Fi do avião é uma droga. Então, assim, o negócio acabou de ser liberado e a gente já se acostumou e já está exigindo que o negócio seja melhor do que ele é. O ser humano se acostuma. E ele pode se acostumar em coisas boas também, em boas atitudes. Então eu quero fazer um convite para todos vocês. Tirar as nossas chupetas. Acho que ninguém aqui quer usar chupeta. A gente sabe que chupeta não faz bem para a gente. E como é que se tira a chupeta, né? Eu acho que isso começa com atitudes na nossa casa. Depois essas atitudes podem reverberar, né, pelas ruas, pelo bairro, pela cidade, pelo país. Eu uso uma hashtag que chama Um Gesto Muda. Porque as pessoas às vezes acham que ser sustentável é um bicho de 7 cabeças. Não é. Se você escolhe um gesto, separar o seu lixo,
consumir de empresas que pensam no meio ambiente, levar sempre uma sacola retornável quando sai de casa, água numa garrafa para você não consumir copos plásticos. Uma dessas atitudes ou tantas outras que você pode tomar. A partir desse gesto, desse único gesto, o seu olhar vai mudar e a partir desse novo olhar, naturalmente, outros gestos virão e você vai naturalmente se tornando uma pessoa mais sustentável. Isso porque o caminho para ser uma pessoa mais sustentável é um caminho sem volta e é um caminho de reconhecimento, é um caminho de reencontro. Eu acho que a gente nasce, a gente cresce e a gente vai se afastando, né? Achando que nós somos separados da natureza, que nós somos separados uns dos outros, que nós somos separados de nós mesmos, né? Então está na hora da gente voltar a se conectar conosco, uns com os outros e com a natureza que nos fez possíveis. Então, assim como o meu companheiro de trabalho, Guilherme Weber, eu convido vocês a tirarem as vossas chupetas e a andarem 10 passos até o camarim para pegarem o copo reutilizável. Esse desconforto só vai durar uma semana. Quando a gente, adulto, usa essa série de chupetas, a gente está atrás de quê? Felicidade. A gente está sempre atrás de felicidade. Mas essas chupetas são uma felicidade muito rasa, a verdadeira felicidade. A felicidade em profundidade, uma felicidade enraizada, a tal da bem-aventurança. A gente só alcança se estiver em conexão conosco, com a natureza e com essa inteligência que nos fez possíveis respirando aqui nesse planetinha no meio do nada.